Olá pessoas, meu nome é Dante, eu não sou nerd, e nos últimos dias, na realidade um pouco antes do ano novo, começou umas novas polêmicas ao redor do YouTube e de youtubers bem famosos. Eu acho que estava em Toledo ainda e eu fui checar literalmente o Snap, e você, no meio do Snap, tem algumas coisas que parecem meio que matérias em formato assim meio que consumível pro Snap, onde você não precisa virar de lado pra ler. Os vídeos são feitos dessa forma, bem estúpido, mas funciona, tá ali por alguma razão, e essa razão é porque funciona. E eu vi uma notícia sobre um youtuber que havia gravado um corpo de uma pessoa que havia acabado de cometer suicídio ou coisa do tipo. Pra uma história, pra uma polêmica dentro do YouTube estar em uma matéria do Snapchat, é uma coisa pra se preocupar, porque você sabe que tá criando polêmica fora do YouTube, e sempre quando cria polêmica fora do YouTube, dá problema pros youtubers em si, que nem o Ed Apocalypse que deu o 1 e o 2, que a grande parte dos youtubers que viviam disso começaram a ter muitos problemas. E dessa vez parece que não vai ser muito diferente não, porque o YouTube vai passar assim por mudanças devido a tudo isso. Primeiro eu tenho que colocar tudo em ordem, porque eu acho que tem muita pessoa aí que não sabe o que está acontecendo. Logan Paul basicamente fez um vlog onde que ele visita a floresta do suicídio, e aonde que ele e o grupinho dele propositalmente saem do caminho normal, né, da trilha normal, e encontram um corpo morto, né, como se eles não quisessem encontrar um corpo morto, assim, tipo, não foi de propósito eles saírem da trilha, assim, pra andar na floresta do suicídio, a floresta que é lembrada por suicídios, assim, né, é bem explícito o fato de que eles estavam querendo encontrar isso. E na gravação, que você só consegue encontrar no site Live Leak, que é um site onde que só entra tipo coisa violenta. As coisas que geralmente não podem entrar no YouTube estão lá, sabe? Se você entrar no Live Leak e encontrar o vídeo do Logan Paul, você vai ver que eles não tiveram muito respeito, né, pela situação e tudo. O Logan Paul, ele mostrou aquela cara de susto dele e tudo, aquela reação escrota, e daí parece que eles deram um zoom extremo no corpo, apenas censurando o rosto. Foi uma coisa bem estranha de se ver. Foi, sem dúvidas, uma coisa bem fora do normal de se ver. Mas é engraçado que, ao mesmo tempo que foi uma coisa estranha pra mim, quando eu li a matéria pela primeira vez no Snapchat, eu falei: foda-se. Foda-se, ele gravou um corpo morto, ele pode fazer o que ele bem quiser, é o canal dele. E eu acho que é um pouco de falta de sensibilidade que eu tenho, porque eu não tenho muita sensibilidade com a morte em si. O conceito de morte não me assusta, e eu não fico assustado pelo conceito de morte, porque na época dos 13 a 14 anos, eu simplesmente pegava o meu notebook e assistia vídeos de gente cometendo suicídio e se matando, e eu acho que eu criei meio que uma falta de sensibilidade por isso. Eu vi coisas que, cara, hoje em dia eu penso: como que eu consegui assistir aquilo e ainda querer mais, sabe? Querer assistir mais. Eu acho que eu criei meio que uma falta de sensibilidade por isso. Mas quando eu vi as outras pessoas falando sobre isso, com aquela, tipo, eu não acredito que ele fez isso, eu percebi que realmente tinha algo de errado nessa situação. E eu fui olhar tudo isso e foi bem mágico. Foi bem mágico mesmo, porque o Logan Paul não é o cara mais amado do mundo, e ele tem razão pra não ser o cara mais amado do mundo, porque as polêmicas na qual ele se enfia, a forma da qual ele mente, que é uma forma extremamente idiota. Esse cara, o Logan Paul, ele literalmente foi pego por fingir daltonismo. E nesse vídeo onde que ele finge daltonismo, ele pega e ele diz que vai usar um óculos porque vai ajudar ele a enxergar a cor pela primeira vez e tudo. Ele faz todo aquele drama: meu Deus, eu não acredito que eu tô vendo isso. E se você voltar em 10 vídeos dele, você vê um vídeo onde que ele tá tipo mexendo: essa aqui é a cor roxa, essa aqui é a cor azul, essa aqui é a cor verde. Ele passa por todas as cores, assim, sabe? Que ele fingiu ter daltonismo. Inclusive nesse vídeo ele fala que o corpo da pessoa tá roxa. Não teria como ele saber isso se ele realmente fosse daltônico da forma com que ele falava. Logo após o vídeo de Logan Paul ser postado, começou a gerar toda essa polêmica da qual eu estou falando agora. E eu não falei muito do lado dos youtubers, porque cada um youtuber norte-americano fez um vídeo falando dessa situação. Até os youtubers que não precisavam ter falado, até os youtubers que não estavam no espectro do YouTube de comentários, que nem o Jacksepticeye, que é um youtuber, o verdinho.
Eu não sei, vocês devem conhecer ele pelo youtuber verde. Ele tá sempre de verde, cabelo verde, sabe? Então, ele mesmo fez um vídeo falando sobre essa situação e como que ela era escrota. E depois disso, ele seguiu em fazer uma live stream onde que ele conseguiu arrecadar mais de 200 mil dólares pra uma instituição que trabalha com essa situação de suicídio e tudo. Então, era meio que uma tentativa de fazer algo bom no meio de toda essa putaria. E é engraçado, porque enquanto tinha esse pessoal, esse lado, né, que não precisava estar falando sobre essa situação, mas estava falando e estava tentando fazer uma coisa boa no meio disso, tinha os youtubers, os comentaristas, né, as pessoas que geralmente vão comentar, que você sabe que vão fazer um vídeo nesse tipo, se vitimizando. Porque assim, uma das coisas que aconteceu muito de estranho é que grande parte dos vídeos, que se você falasse de uma forma meio, digamos, incorreta, não incorreta no sentido de crítica, mas incorreta no sentido de diretrizes do YouTube, qualquer uma coisa que você falasse que tivesse um pouquinho de errado, você tinha seu vídeo retirado, se você estivesse falando sobre o Logan Paul. Os youtubers de comentário diretamente pularam para a conclusão de que o YouTube estava defendendo o Logan Paul, porque ele é meio que, né, o bichinho de estimação do YouTube no momento. E além disso, teve o fato de que o YouTube simplesmente não removeu o vídeo e tudo, ele tava no trending. Essa onda de vitimização tava indo pra tudo que é lado, e quando eu olhei pra isso, eu simplesmente disse, isso é estúpido, isso é bem idiota, eu não sei por que vocês estão fazendo isso, porque assim, eu não vou nem falar aqui minha opinião, vou falar que isso aqui é um fato, tá bom? O YouTube não tá tentando proteger o Logan Paul, e nem tava tentando proteger o Logan Paul. O YouTube está cheio de pessoas despreparadas para o trabalho dele e pessoas que estão cheias de trabalho para fazer, em questão de revisar vídeos. Para você ter ideia, uma dessas pessoas que... Porque assim, o YouTube ainda não está sendo 100% robô, então tem muito funcionário que está no manual assistindo vídeos e revisando se eles podem ficar no YouTube ou não. Mas como que eles têm um número imenso de vídeos para revisar, eles simplesmente assistem 5 a 1% do vídeo. Eles ficam dando o botão de passar, de pular e pular. E porque eles realmente não têm muito tempo, eles veem tipo 1% do vídeo, 5% do vídeo. E aí fica a par deles fazer uma avaliação apenas desse 1% do qual eles assistiram e decidir se o vídeo vai continuar no YouTube ou não, cara. Então eu acho que vai ocorrer muito erro no meio disso. Do mesmo jeito, eu acredito que a forma de YouTube se aproximar na situação não foi das melhores. Eles demoraram muito tempo pra responder. Eu acho que o YouTube realmente demorou muito tempo pra responder pra uma situação que deveria ter sido uma resposta talvez um pouco mais rápida. Só que nós temos que entender que a gente não tá falando sobre um youtuber normal, a gente não tá falando sobre um Dante da vida que não faz nenhuma mudança pra a monetização, não faz nenhuma mudança pro bolso do YouTube. Quando entra uma pessoa tão importante no meio de uma polêmica dessas, é necessário uma reunião com as pessoas que têm certo tipo de influência, que tem aquela certa porcentagem na decisão da empresa, para ver se eles realmente vão querer fazer alguma coisa em função a toda essa polêmica. Não pode simplesmente chegar 2 funcionários do YouTube e dizer: ah, sim, vamos colocar um strike nesse youtuber que provavelmente dá 30% de todo o lucro da nossa empresa. Vamos também tirar todos os benefícios que ele tem. Por que não, não é mesmo? Não, não é assim que acontece, cara. É necessário realmente, nesse tipo de situação, uma reunião bem séria a respeito disso. E isso demora, isso não é uma coisa tão rápida. E eu entendo porque o YouTube talvez não tenha a resposta mais rápida do mundo. Por mais que eu acho que deva ter sido um pouquinho mais rápido, mas enfim, casos à parte. Agora vem a parte que me deixa com o coração partido, que é a consequência. Porque infelizmente eu vou ser afetado pela consequência, entre aspas. Não muito, porque eu nunca tirei um único centavo dessa monetização, mas eu vou perder a habilidade de monetizar os meus vídeos a partir de aqui. Porque pra um canal ter, a partir de agora, na verdade no fim de fevereiro vai ser começado a ser aplicado, você vai precisar ter 1 ano de canal, o que eu tenho, mais de 1.000 inscritos, o que eu tenho, e mais de 4.000 horas de watch time por ano. O que isso é 4.000 horas de pessoas me assistindo por ano, basicamente. E eu não tenho isso. Eu infelizmente tenho apenas 1.000 horas de watch time e isso não me afeta muito. Isso na verdade não me afeta em qualquer forma, porque monetização é só mais uma parte.
De qualquer jeito, eu vou tentar continuar, de certa forma, regularizado, assim, tentando utilizar o sistema para ser promovido, tentar não falar palavrão, tentar não utilizar assunto muito polêmico, para não ser retirado desse benefício que o YouTube te dá de te promover um pouco mais. Porque eu quero crescer o meu canal mais nesse ano. Eu quero que eu consiga até, sei lá, até o final do ano, talvez monetizar os meus vídeos. Eu quero esse tipo de coisa. E se eu posso dar minha opinião, honestamente, eu posso estar sendo afetado, mas pensa só um pouco. Se um canal... eu fui afetado, mas por pouco que eu não fui afetado, assim, digamos assim, sabe? E o meu canal, eu não produzo quase nada de conteúdo, eu não tenho 100% de esforço, eu podia me esforçar um pouco mais, obviamente. E o meu canal, eu não acho que é aquele tipo de canal, essa pessoa tá vivendo de YouTube. Tá muito longe de ser isso. E eu tô quase perto de conseguir monetizar os meus vídeos novamente. Pra chegar a ter 4.000 horas, não deve ser muita dificuldade pra mim. Da forma com que o meu canal tá crescendo, não pode ser muita dificuldade pra mim, honestamente. E isso é uma coisa bem interessante, porque... se eu posso dar minha opinião, honestamente, essa mudança não vai fazer muita mudança. se é que isso sequer faz sentido. Então, eu não acho que vai causar muita mudança. Pra quem que vai talvez causar mudança são canais de animação. Mas infelizmente os canais de animação nunca foram valorizados com o YouTube no primeiro lugar. Eu não acho que a gente deveria se preocupar com isso. Na verdade eu tô até um pouco feliz, porque se vocês forem colocar em certo ponto de visão, eu consigo ver isso beneficiando os youtubers que realmente vivem de YouTube. As pessoas que realmente necessitam desse dinheiro. Porque, pensa só, eu e mais milhões e milhões de outros pequenos youtubers conseguimos monetizar os nossos vídeos. Nós pegamos ali 1 centavo, 2 reais, 3 reais. Imagina, cada um youtuber pequeno que nem eu pegando os 3 reais dali. O quanto que a gente não tira de um youtuber que provavelmente poderia estar utilizando melhor esse dinheiro. Então existe aquela meio que troca. Eu consigo entender porque eles querem causar uma certa limitação. E por mim, se eles quisessem aumentar essa limitação, poxa, cai dentro, pô. Eu acho interessante isso. Eu acho interessante eles quererem valorizar os youtubers que realmente estão trabalhando, entre aspas, na plataforma. Isso é só minha opinião. Você pode ter uma opinião totalmente diferente e é totalmente normal isso. Inclusive, se você quiser deixar sua opinião nos comentários, eu vou ler elas provavelmente e vou responder elas. Eu acho que eu só tenho realmente isso a dizer nesse vídeo. Muito obrigado por assistirem ele e até mais.